você tem uma Bíblia, abra a Bíblia no livro de Salmo, né? Livro de Salmos, no capítulo 128. Uma palavra dada a um homem, a um pai, a um chefe de família. Essa palavra foi dada realmente, um cântico feito exatamente para poder homenagear o chefe de família, para poder homenagear o pai, para poder homenagear o marido. Conselhos práticos que servem para aqueles que buscam a felicidade, que buscam a felicidade familiar, que buscam uma vida familiar bem-sucedida. É exatamente o que está registrado aqui nesse salmo, o Salmo 128, que diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Isso é dito bem alto, né? Porque tem um ponto de exclamação aqui. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda o quê? Da tua mesa. Amém. Podemos assentar, irmãos? Irmãos, eu quero conversar com vocês hoje dentro da palavra de Deus. E essa conversa que eu quero ter com vocês nesta noite, ela está diretamente focada para as questões da nossa vida, da nossa família, da nossa casa, do nosso lar, que é sem dúvida alguma a base da nossa sustentação. E antes de eu começar a falar para vocês, eu quero dizer para vocês que o que eu vou falar para vocês aqui talvez seja alguma coisa que esteja muito mudado nos dias atuais, alguma coisa que já foi bem mais preservado e olhado com importância, e que talvez não está com tanta importância assim hoje, no mundo pós-moderno. Esses valores que eu vou falar para vocês, talvez não sejam relevantes para muitas pessoas, mas que têm, sem dúvida alguma, uma influência muito grande na estabilidade familiar, no convívio familiar, no relacionamento da família. Um historiador falou de uma certa feita uma coisa interessante, que a razão pela qual o Império Romano ruiu não foi por falta de soldados, não foi por falta de preparação bélica, mas toda aquela estrutura de império ruiu exatamente porque a família, de uma certa forma, ruiu naquele lugar, a família se deteriorou e, consequentemente, o resultado veio para a própria nação e para o próprio império, que acabou, de uma certa forma, ruindo diante dos grandes problemas familiares que estavam presentes em Roma, por conta de toda aquela desestrutura formada por imperadores que eram totalmente devassos e que tinham uma visão totalmente diferente com respeito à família, com respeito ao relacionamento familiar. E eu quero dizer para vocês aqui nesta noite, que quando uma família ela está desestruturada, e quando o fato das famílias se desestruturarem dentro de uma nação, essa nação sem dúvida alguma está fadada a uma falência. Isso aí todo mundo fala, isso aí os terapeutas de família falam, as pessoas entendidas falam, e logo nós entendemos que a família, todo mundo sabe que ela é a base de uma sociedade, e quando ela é minada por determinadas práticas e costumes, que de uma certa forma procuram deteriorar totalmente a convivência familiar, sem dúvida alguma essa sociedade acaba ruindo. Essa sociedade, ela não resiste às pressões causadas quando realmente os valores familiares são totalmente banalizados e quando determinados costumes começam a entrar na família e começam a se estabelecerem de maneira que desvirtuam totalmente a visão familiar que um homem, que uma mulher deve realmente ter com respeito a esses relacionamentos, com respeito a essas convivências. E esse salmo, ele procura falar exatamente sobre isso, da importância do relacionamento familiar, da importância de uma casa, da importância de um lar. E quando fala de um lar, não fala do lar como um estabelecimento físico,
não fala do lar como lugar que venha dar um endereço para você, que você possa receber as suas cartas que realmente voltam para poder encontrar você. Não falo dessa situação física, mas lá, na visão realmente da Bíblia, se refere a relacionamento, a convivência, paz, relacionamento que vem de uma certa forma formar filhos estruturados, filhos saudáveis espiritualmente falando, filhos saudáveis emocionalmente falando. Lá é toda essa convivência que forma o caráter, que fortalece as pessoas, que faz com que as pessoas se sintam seguras no meio das tempestades inevitáveis na vida de qualquer um, as tempestades da vida, e saber que tem um porto seguro, que tem uma casa, que tem um lar, que tem uma família, que tem um pai, que tem uma mãe, que tem um lugar onde vive, onde recebe as suas orientações para poder ter forças para lutar contra as dificuldades da vida e as situações adversas da vida. E quando a pessoa tem esse lar, que é uma formação espiritual, emocional, que fortalece a vida das pessoas, o ser humano é mais forte, ele está preparado para qualquer luta, ele tem condições de superar qualquer situação adversa, porque Deus no lar, Deus na casa, Deus na família, forma indivíduos fortes, fisicamente falando, emocionalmente falando e espiritualmente falando. Diga glória a Deus. O salmista falando, ele disse uma coisa interessante: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Quando você começa a pensar o que é temor a Deus, o que é temer ao Senhor, a primeira impressão que vem na cabeça das pessoas é que ele tem que ter medo de Deus, porque às vezes a palavra temor está sendo interpretada como se a pessoa estivesse sendo vigiada 24 horas por um ser tacanho, um ser simplesmente intolerante chamado Deus, que olha para a pessoa e que diz assim: ou você faz do meu jeito, ou então eu vou fulminar você. E às vezes isso passa pela cabeça da pessoa. Sempre que alguma coisa é falada com respeito ao temor a Deus, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é o medo. E as pessoas se sentirem totalmente ameaçadas por um Deus intolerante, que começa a exigir dos homens tudo aquilo que ele não pode ser, e exigir dos homens tudo aquilo que ele não pode dar, e a primeira sensação que as pessoas têm é exatamente essa. Só que dentro da visão de Deus, esse temor não está ligado a uma situação em que você vai se sentir reprimido, ou perseguido, ou completamente ameaçado. Mas está ligado a uma situação em que você entende que você está submetido à direção e à lei de alguém superior a você, e que você entende acima de tudo que ele passou regras para você, que não é pesada, que não são pesadas, e que essas regras, quando atendidas, quando obedecidas, elas implicam em benefícios, em resultados para a sua vida, resultados que nós podemos então chamar de resultados de bênção, que farão diferenças estrondosas na sua vida, na sua casa e na sua família. E o salmista disse: bem-aventurado, feliz ou felicíssimo é aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Andar nos caminhos de Deus é viver sobre o direcionamento que Deus está dando. Andar no caminho de Deus é quando você entende que as coisas não são do jeito como você acha que são, mas é quando você se submete e entende que as coisas são do jeito que Deus determina como devem ser, e que você está submetido a essa direção. E quando você anda no caminho de Deus, você não se perde. Quando você anda no caminho do Senhor, você não se desorienta. Quando você ensina os seus filhos a andarem no caminho do Senhor, eles não se perdem. Você não perde os seus filhos. Por quê? Porque eles estão sob a direção de Deus, orientados pelo Senhor. E isso não tem como eles realmente se perderem. Por quê? Porque existe um ser superior que os orienta e que os manda ir pelo caminho que realmente vai dar em resultado de vitória, de bênção e de sucesso. Diga glória a Deus. E Deus então falando, ele disse: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Por quê? Porque quando o homem teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, baseado no salmista, o salmista, essa pessoa jamais vai mendigar,
jamais vai depender de alguém. O Salmo diz que Deus vai ser com ele, a ponto de abençoá-lo para ele comer no trabalho das suas mãos. Deus cria meios, formas, para suprir a necessidade desse homem. Disse o salmista: do trabalho de tuas mãos comerás, porque Deus cria a possibilidade que ele se sinta abençoado, que ele se sinta de uma certa forma realizado. Por quê? Porque ele consegue fazer aquilo que um homem, que um pai precisa fazer: ser o provedor da sua casa, ser o provedor da sua família, ser o protetor da sua casa, o protetor da sua família. E segundo o Salmo, Deus cria essa possibilidade para que ele tenha dignidade, para que ele coma do trabalho das suas mãos. E depois que Deus disse isso, através do Salmo, ele disse: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Diga glória a Deus. Vocês podem perceber que temer a Deus gera todos esses benefícios. Temer a Deus, andar nos seus caminhos, geram benefícios que são esses falados pelo próprio Salmo. Conseguir viver dignamente, viver do seu trabalho, ser feliz e tudo correr bem para a própria pessoa. Diga glória a Jesus por isso. Aí depois ele vem: tua esposa será como a videira frutífera. Vai ser uma mulher abençoada para você, uma pessoa que frutifica. Teus filhos serão como o rebento da oliveira à roda da tua mesa. O rebento é o começo, quando começa a frutificar, que começa a crescer. O que é isso? Dentro dessa história tem aqui uma das coisas que eu acho importantíssima: mesa, a roda da tua mesa. Quando você começa a ler a Bíblia, você descobre que quem inventou a mesa foi Deus. Deus deu a ideia para o Moisés, e o Moisés fez a mesa. Uma mesa que eu anotei aqui o tamanho dela, que Deus mandou lá no livro de Êxodo. Êxodo no capítulo 25, do verso 23. Deus deu a medida e disse como era que tinha que ser feita essa mesa: do tamanho de 1 metro de comprimento, de 50 centímetros de largura e 75 centímetros de altura. E depois que Deus mandou fazer essa mesa, Deus disse que nessa mesa deveria ser colocado o pão da propiciação. 12 pães, redondinhos, chatinhos, juntamente com o incenso que ficava sobre a mesa. E aquele pão estaria ali sobre a mesa em memória. Alguma coisa lembrando a um futuro ligado exatamente à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E o incenso simbolizava a oração do povo de Deus presente ali na mesa. E desde então que Deus mandou criar essa mesa para colocar no tabernáculo, com esse simbolismo todo, você percebe que nós também temos essa cultura de termos uma mesa em casa. As culturas ocidentais e outras culturas sempre têm uma mesa. E quando você para poder pensar na importância dessa mesa que fica na sua casa, você às vezes pode pensar assim, que ela não tem muita importância, ou achar que culturalmente ela está ali, e pelo fato de estar ali, pode não ter nenhum tipo de influência ou de peso espiritual, a presença que você possa ter na sua casa de uma mesa. Mas a mesa, ela está ali exatamente, não por acaso, mas dentro de uma questão cultural, ela está ali tendo um simbolismo. Primeiramente, ela estabelece a união entre as pessoas dessa família, e depois você olhando pelo lado bem espiritual, você percebe que ela é um lugar da presença de Deus, um lugar que deve estar presente dentro de uma casa, um lugar onde a família deve se sentar para poder se reunir, e ali então naquela mesa se fortalecem os laços, naquela mesa ali os filhos são orientados, naquela mesa as pessoas se fortalecem emocionalmente, naquela mesa
à alegria, à convivência, ao fortalecimento dos relacionamentos, e a mesa então passa a ter uma importância fundamental dentro de uma casa, dentro de um lar. As pessoas que são mais antigas aqui sabem muito bem disso, que esse lado relacionado com a mesa, para quem foi criança nos anos 50, nos anos 60, era primordial. A família sempre se reunia na mesa. E havia algumas exigências dos mais antigos. Tinha que sentar, e não podia sentar na mesa sem camisa. Em algumas famílias chegava até mesmo a exigir que se orasse na hora da alimentação, e havia naquele momento ali um verdadeiro culto, uma verdadeira liturgia, e ali depois se conversava, ali se falava, e pode-se imaginar que isso não tem tanta importância, mas isso então fortalece o convívio familiar. Eu estava lendo alguma coisa ainda há pouco, e descobri, por exemplo, que uma jornalista chamada Miriam Wisten, ela fez uma pesquisa nos Estados Unidos sobre a importância das famílias que comem na mesa, e ela descobriu que comer na mesa, depois de fazer uma pesquisa de anos, juntamente com psicólogos e com terapeutas, ela descobriu que a família que come na mesa é um santo remédio para superar os seus problemas, as suas dificuldades e as suas diferenças. Imagine vocês. Isso fundamentado numa pesquisa. E quem vive e realmente come na mesa, que isso traz um benefício tremendo, que isso gera uma influência muito positiva sobre os filhos, que isso resolve uma série de problemas dentro de uma casa, que isso fortalece as convivências, fortalece os relacionamentos. Você pode perceber que quando uma família vai começando a se deteriorar, essas convivências começam a desaparecer. Quando algo está errado, esse tipo de relacionamento que se constrói na mesa do jantar, na mesa do almoço, na mesa da casa, começa a desaparecer. E junto com isso, muita coisa deixa de ser fortalecido na vida dos nossos filhos, e muitos problemas começam a entrar também. Principalmente nesse tempo que nós vivemos, no tempo da pós-modernidade. As pessoas pegam o prato, comem na frente da televisão, o outro leva o prato, coloca do lado do computador e fica comendo ali, e no fundo as pessoas não se conversam mais. Muitas vezes, nem mesmo na hora do almoço, as pessoas não conseguem se sentar na mesma mesa para conversarem e comerem juntos. A maioria das nossas crianças tem o hábito de comer na frente da televisão, do televisor. E esses valores vão sendo quebrados, e juntamente com esses valores que são banalizados, que as pessoas não acham importantes, começa a se fragilizar as convivências, os relacionamentos. O Salmo diz: teus filhos serão como o rebento da oliveira em volta da tua mesa. Diga glória a Deus. A mesa da tua casa é sagrada. Diga glória a Deus. Assim como lá no altar havia o pão da propiciação, o incenso sobre o altar lá no templo, de uma mesa que Deus mandou Moisés fazer na medida como ele queria, para estar dentro da igreja, dentro do templo como está essa aqui, e ele mandou que se colocasse o pão lá sobre essa mesa. Saiba que da mesma forma a sua mesa é um lugar sagrado, e com certeza quando você se reúne com a sua família, que você faz seus planos, faz seus projetos na sua mesa, que você divide com a sua família as suas preocupações, as suas alegrias, a sua convivência, Jesus está presente ali para abençoar o teu lar, abençoar a tua casa e abençoar a tua família. Jesus vai estar presente ali para abençoar o teu lar, a tua casa e a tua família. Mas será que você ainda não mantém esse hábito? Será que a tua família não consegue mais sentar na mesa, nem para almoçar, nem para jantar? Que hoje dificilmente alguém gosta de jantar, as pessoas não jantam mais.
Será que as pessoas conseguem se reunir na sua casa ou você não tem tempo para esse tipo de convivência sobre o altar da tua casa? Ou será que você acha que isso não é importante? Pois eu digo para você, resgate essa prática. Se dentro da sua casa está cada um para o seu lado, se as pessoas não se sentem mais para rir, para conversar, para brincar, para se alegrar, para orar, para comentar, para receber orientação, resgate isso aí novamente. Coloque as pessoas sentadas na sua casa para comer junto sobre a mesa. Tenha hora para isso. Você como pai, você como chefe de família, não perca os seus filhos simplesmente por serem diferentes a valores familiares importantíssimos que vão servir para fortalecer a tua casa, a tua família e a convivência das pessoas que vivem debaixo do teu lar, que não é só uma estrutura física não, é um lar. É uma família que precisa da bênção de Deus e que princípios e atitudes então devem serem cultivadas para que Deus possa abençoar, para que você possa estar dentro da promessa desse salmo dizendo: eu sou feliz porque tudo tem ido bem para mim, porque o Senhor tem sido comigo e com a minha família e me abençoado. Porque muitas vezes o que adianta você de repente ter grandes conquistas? Tem gente que pensou em trabalhar, não tem um tempo para a família, não tem uma hora em casa, não come com ninguém em casa. É cada um para o lado. Que adianta por conta do seu trabalho, do seu esforço, você ganhar muito dinheiro, ganhar o mundo inteiro e perder sua casa, perder seus filhos. Eu já contei aqui uma história para vocês que eu vou repetir. Um certo dia eu estava na igreja, alguém me chamou às pressas aqui: Pastor Paulo, tente fazer alguma coisa. Eu disse: o que foi que houve? O meu filho está pendurado no último andar do prédio, querendo se jogar do último andar. Eu corri lá para ver o rapaz, que a família pediu. Eles moravam numa cobertura ali no Renascença, e o pai e a mãe desesperados, e o garoto já no parapeito, garoto não, um rapaz de 22 anos no parapeito, querendo se matar, querendo pular de cima, ameaçando: não encosta que eu vou me matar, eu vou me matar. E o menino altamente deprimido e angustiado. Os pais, profissional liberal, super ocupados. Tinham somente um casal de filhos. E esse rapaz estava altamente atormentado. Ele tinha arranjado uma namorada, tinha dado errado, e ele não tinha nenhum tipo de estrutura emocional daquelas que é sustentado pela família, pelas convivências. E o garoto estava querendo se matar, o rapaz. E mandaram ele lá para resolver o problema, não sabia nem o que fazer. Eu cheguei lá e disse para ele: não faça isso, que é o que todo mundo pode falar. Eu fiquei sem palavras. Eu disse: mas por que você quer fazer isso? Eu conheço teu pai e tua mãe. Os teus pais não são bons pais? E ele falou para mim: não. O que eu quero dizer para o meu pai que está aqui, para a minha mãe que está aqui, que eles me dão um carro 0 quilômetro todo ano. Eu estou estudando na faculdade que eu quero. Tenho uma mesada realmente que é considerado ótima. Mas eu preferia não ter um carro novo por ano, não preferia ter essa mesada que eu tenho nada, mas eu queria a presença do meu pai. Eu cresci sozinho com a minha irmã, porque eles nunca tiveram tempo, o trabalho nunca deixou, eles chegavam em casa final de semana, e quando chegava final de semana em casa cansados, nós nunca passeamos juntos, nós nunca sentamos na frente da televisão para assistir um filme juntos. Eu sou infeliz, ele começou a gritar: eu sou infeliz. E o pai desespera do meu filho: mas eu tenho te dado tudo, mas eu não queria. Eu quero o Senhor, eu quero a sua presença, eu quero o seu apoio, eu quero sentir o seu carinho, o seu afago que eu não tenho, e agora eu estou abalado e vou me matar. E eu fiz uma oração e comecei a conversar com ele, mandei os pais sair, comecei a conversar, conversei. Ele chorava que nem criança, até que eu convenci que ele saísse da soleira do apartamento. E ele veio chorando, caiu no chão que nem uma criança, um rapaz de 22 anos.
O pai correu, se abraçou nele e começou a chorar, dizer: me perdoa, meu filho, me perdoa, meu filho, me perdoa, meu filho. Ele era médico. Me perdoa, e começou a chorar. Quase que ele perde o filho naquela noite. Sabe, irmãos, às vezes você acha que não é importante como pai ficar junto, sentar na mesa para comer junto, para ouvir as queixas do seu filho, para dar aquelas gargalhadas que todo mundo dá quando está sentado na mesa entre família, aquelas brincadeiras, aquelas gozações, aquelas coisas. Isso é saudável, segundo a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Teus filhos à roda da tua mesa serão como a videira frutífera. Diga glória a Deus. Serão como a videira frutífera, vão frutificar, vão ser bênçãos, vão ter vínculos fortes com você, relacionamentos fortalecidos. Hoje, essas coisas estão cada vez mais fora de moda. É cada um para o seu canto, cada um para o seu lado. Um come lá no quarto fechado, a outra vai para o quarto dela e se fecha lá, o outro come lá no pátio, o pai não está nem aí, come de pé às pressas porque tem que voltar, e cada um cuida da sua vida dessa maneira, sem poder fazer essa situação de aproximação. A mesa é um lugar sagrado. Eu estava lendo ainda há pouco aí um livro de uma pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular, nos Estados Unidos. Anotei o nome dela aqui, que livro maravilhoso. Dev Titus. Ela esteve pregando na nossa convenção. Ela fez uma pesquisa profunda sobre isso. E ela descobriu que a mesa da tua casa é lugar de bênção. Diga glória a Deus. É lugar de bênção. Então, nesta noite, o que é que eu quero terminar dizendo para você, que nós não temos tanto tempo. Resgate isso. Senta na mesa com a tua família. Não deixa ninguém ficar no televisor. Não deixa ninguém ficar no computador mais. Mas na hora do almoço, que todo mundo sente junto. Diga glória a Deus. Senta, faz uma oração, agradece a Deus, conversa, divide as preocupações e faça isso com os seus filhos. E você vai ver que a Bíblia não mente. Diga glória a Deus. E você vai ver que a promessa do Salmo 128 vai ser uma realidade na tua casa e na tua família. Sabe por quê? Porque Deus quer que a tua família seja abençoada. Deus quer que a tua família seja feliz. Deus quer fazer de você um pai exemplar. Deus quer fazer com que os seus filhos realmente olhem para vocês, vejam você como uma referência da vida deles. Deus quer que lá na frente, quando eles estiverem velhinhos, meu pai me ensinou isso, e os ensinamentos do pai é coisa forte na vida de um filho e na vida de uma filha. E a melhor maneira de um pai ensinar um filho e colocar realmente, gravar no coração do filho valores espirituais fundamentais, é quando ele consegue ser o exemplo para esse filho. O exemplo como pai, no comportamento, na atitude, da maneira como trata os filhos, amoroso, atencioso, sabendo ser duro quando precisa ser duro, mas sempre com amor. Esse tipo de atitude implica em resultados de bênção para a minha casa, para a tua casa, para a minha família, para a tua família, para o meu lar e para o teu lar também. Diga glória a Deus. Porque não existe coisa pior quando você percebe que o teu lar está minado por cuidados que você não teve. Você começa a perceber que perdeu o controle de tudo. As pessoas morrem aos poucos. Um lar desestruturado, um lar dominado pelo desentendimento, um lar dominado pela falta de afeto, de carinho, é um lar realmente que gera sofrimento para todo mundo que vive ali. E Deus não quer isso. Deus quer que você seja bem-aventurado, que você seja feliz, que tudo dê certo, que a tua esposa seja uma bênção para você e que teus filhos sejam motivo de alegria para você. Essa é a vontade de Deus. Portanto, resgate, recupere,
faça aquilo que você de repente tem perdido, faça isso. Procure agregar todo mundo naquela hora, ficar junto, ore, faça isso. E isso vai trazer resultados de bênção de Deus para a sua família e vai fortalecer aqueles que vão estar sentados ali e que convivem com você debaixo da sua orientação de pai. Pensa nisso e que Deus possa nos abençoar no nome de Jesus. Amém? Tenho certeza que a palavra de Deus deve ter tocado no seu coração, mas eu quero aproveitar e convidar você para estar conosco na Igreja do Evangelho Quadrangular, ou nos telefonar, ou passar um e-mail, na verdade passar uma mensagem, que nós teremos o prazer de poder conversar com você e orar por você, tá certo? Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo eu oro por cada pessoa que me assiste neste momento. Que a tua bênção venha alcançar essas vidas, venham alcançar o lar dessas pessoas, que todos os problemas, todas as dificuldades sejam repreendidas pelo poder de Deus no nome de Jesus, e que todos os nossos telespectadores sejam abençoados pelo poder de Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém. Fica com Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo.